A Mac Bella Cosméticos é a loja mais completa que eu conheço. Tem tudo para sua make, para o seu cabelo, perfumes nacionais importados para homens, para mulheres. É muita variedade e tá rolando uma promoção imperdível em produtos para manicure na Mac Bella. Sério, tá tudo muito barato. Esse corredor tá imperdível. Se você ainda não conhece a Mac Bella, vale a pena. Olá, comunidade do Bafo! E demais pessoas. Eu sou o João Vivas. Eu sou a Carol Filigói. E estamos aqui com mais um episódio patrocinado pela EFA. Isso mesmo, é a produtora 360. Ela faz todos os vídeos mais bombados aí da rede, seja restaurante, você como influenciador, dono de mercado, médico, qualquer tipo de conteúdo a EFA entrega com o selinho EFA de qualidade, né, Selo Bé? EFA de qualidade. Exatamente isso. Se você, eventos, inclusive, cobre eventos grandes. Sim. Aí, é um sucesso. Pequenos também, tá, Pequenos gente? também. Porque, né, às vezes a gente fala big, small, né? Só pra gastar seu inglês, essa. Sou bilíngue. E a gente tá aqui na nossa casa, que é o Alma Campinas, o Alma Cambuí. E o Alma é uma rede de restaurantes, bares, que é incrível, traz a cultura, traz grandes artistas e artistas diferenciados. Pode ver por nós, né? Uhum. Bem diferenciados, diversos. Divertidos. Assim, aquele artista que conecta. Você não sabe o que falar, enfia conecta. Hoje em dia eu tô aprendendo Ele gosta isso. de me cortar. Qualquer pausa que eu faço, ele gosta de me cortar, entendeu? Então eu tenho que pensar rápido aqui. Tô ensinando, né, amiga? Mas tá tudo bem, você chega lá. Eu chego lá. Maravilhosa. Mas você já foi no Alma São Paulo? Não fui ainda, Bê. Desde o domingo passado a gente falou isso, ainda tomando vergonha na cara. Então, pra você que é de São Paulo, Alma São Paulo, @Alma São Paulo, Alma Campinas, que é aqui no Cambuí, em Campinas. Tem o Alma Barão e tem o Alma Grey Bowl. Então tem para todos os estilos e para qualquer lugar que você mora aqui em Campinas e em São Paulo. E hoje o nosso bate-papo vai ser assim uma coisa incrível, muito legal. É um assunto que eu quero muito mais aprender do que até mesmo falar, porque eu nem tenho como falar sobre. Mas são muitas as curiosidades e algo que a gente precisa pensar e aplicar na nossa vida também. Então hoje nós convidamos uma nutricionista. Maravilhosa, Mariana. Olá. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. E uma fisioterapeuta, microfisioterapeuta. Na verdade, é fisioterapeuta com especialidade em microfisioterapia. Doutora Isabel. Seja bem-vinda. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu Imagina. tenho certeza que hoje vai ser um papo muito enriquecedor, né? Sim. Não é fácil falar assim, para muita gente, né, de obesidade, restrição alimentar, compulsão alimentar, como isso pode atrapalhar as nossas vidas. Enfim, vai ser um papo muito incrível. E obrigado por cederem o tempo de vocês aqui. E a gente vai unir, né, esses dois temas que fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Então eu queria saber como que vocês chegaram, né, nessa profissão, como que vocês... Então, como que é o trabalho de vocês? Como pode ajudar, na verdade, Sim, né, nisso. No caso da Isabel, que com a microfisioterapia ajuda as pessoas. Né? No meu caso, desde que eu me formei como fisioterapeuta, eu sabia que eu gostava de unir o corpo com a mente, a emoção, porque eu sempre pensei que a gente não faz as coisas à toa. Se a gente tem um comportamento, seja um padrão de um distúrbio alimentar, né, que é o que a gente veio falar aqui, não é à toa. E aquilo nos mostra alguma coisa, alguma sombra em que a gente precisa olhar na nossa vida. Então, eu sempre tive essa filosofia desde que eu fiz a fisioterapia. Tanto é que a minha primeira especialidade é a acupuntura. Então, quando eu conheci a medicina chinesa, a minha relação com a comida mudou também. Foi quando eu conheci a fitoterapia, o poder das ervas, enfim. Mas, através da microfisioterapia, eu, por exemplo, me curei de uma surdez súbita. Então, eu tive um diagnóstico de que eu, assim, torce para não ficar mais surda do que você já está. Mas não tem tratamento. E foi aí que eu falei, então eu vou conhecer a microfisioterapia. Se resolver para mim, é isso que eu quero fazer da minha vida.
E aí, um mês depois da minha sessão de microfisioterapia, eu voltei a ouvir 100%. Uau, Então, me interessei por isso, porque minha mãe tem problema auditivo. Então, Vou levar ela no seu consultório. demorou. Vamos lá. E Má, Muito legal. como é hoje assim a procura no seu consultório quando as pessoas vão falar com você sobre obesidade, compulsão alimentar? Tem muita reclamação hoje em dia com isso? Aumentou? Sim, a procura é muito grande, principalmente pós-pandemia, né? Pós-pandemia, houve um movimento muito grande das pessoas fazendo dieta, né? Na verdade, o movimento da dieta existe há séculos. Eu lembro das musas fitness, há tempo Sim. atrás, nos Revista, Instagrams. né? Não, e desde antes, né, nas revistas, a dieta da fulana. Então, aí tem a dieta da Isso. lua, né? Isso existe há muitos séculos. O primeiro registro de dietas é há séculos atrás. Então, na verdade, essa questão do corpo magro, do corpo perfeito, é muito antigo. Essa idealização, né? Então, movimentos de dietas muito esdrúxulas e não científicas existem há muito tempo, né? E prejuízos para a saúde também, né? Inclusive, hoje uma amiga estava comentando a respeito dos espartilhos, né? Desse culto da silhueta. Existiam espartilhos feitos de ossos, né? Ossos de animais. E esses ossos perfuravam os pulmões das mulheres e as mulheres morriam. Por quê? Porque queriam ter um corpo perfeito, né? Não tem a ver com alimentação, mas tem a ver com esse corpo perfeito. Que liga, né? Que Porque liga, você exatamente, né? Então, quando a gente fala da pandemia, houve uma questão muito grande que as pessoas ficaram dentro de casa e se pressionando muito, né? Se olhando muito nas selfies, nos calls que foram fazendo. E essa pressão para esse corpo perfeito foi aumentando, o movimento para as dietas aumentou e começou a aumentar tanto a compulsão quanto o movimento de dieta, né? E isso gerou uma relação com a comida muito conturbada, né? E daí aumentou uma demanda de consultório de transtorno alimentar. Como que eu posso considerar, qual que é uma linha tênue aí, né, entre eu tá passando por uma questão, posso ter um dia que eu me alimento de uma forma, né, como mais e ter um transtorno alimentar, né? O que difere? O que é um transtorno alimentar? O transtorno alimentar é quando a relação com a comida começa a ser prejudicial. É quando os pensamentos estão o tempo todo em volta da comida, em volta de corpo. Quando você acorda e dorme pensando nisso. Quando o tempo todo é contar calorias, pensar que eu posso ou não posso isso, pensamentos de compensação. Então, eu só vou comer se eu for lá para a esteira. Entendeu? Isso é muito comum, não é? Isso é muito comum. Então, por isso, que nem você disse, é uma linha tênue para qualquer movimento de dieta se tornar um transtorno alimentar. Então, não é toda dieta que leva a um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar se iniciou com uma dieta. Muito restritiva. Muito restritiva. Na verdade, não precisa ser muito. Qualquer movimento de restrição pode ser um gatilho, porque depende de cada um. Depende das experiências prévias de cada um. Olha, e como você, doutora Isabel, como é que consegue, tipo, uma pessoa, um transtorno, foi na doutora Mariana e percebeu isso, que tem esse transtorno alimentar. O transtorno alimentar chega a vomitar, aqueles que comem como Sim, existe alguns transtornos que vomitam. Com o toque, consegue encontrar esse registro? Consegue saber se é algo tipo de criança, de pai, de mãe? Então, eu vou dar um exemplo que eu atendi recentemente no consultório. Eu atendi uma paciente que a queixa principal dela era: eu não consigo emagrecer, eu faço dieta, perco peso e logo eu ganho tudo que eu eliminei e um pouco mais. E ela falou: e eu sei que isso tem um fundo emocional e eu não quero ir tomar um remédio para eu emagrecer, não é isso, eu quero ter uma relação boa com a comida, sem me sabotar, sem me sentir culpada por comer ou sem me sentir desesperada para comer o doce, o carboidrato. E na microfisioterapia a gente entende o seguinte: todo bloqueio, seja de fundo emocional, ou por um problema físico, ou por um problema tóxico, ele vai afetar algum órgão do corpo. Então, pode afetar, por exemplo, a suprarrenal, que é uma glândula ligada ao estresse e que, quando ela não está funcionando com total vitalidade no corpo, vai despertar na pessoa uma compulsão ou uma vontade de comer doce, coisas que liberem
energia rápida, açúcar rápido, né? Então, e aí o motivo pode ser vários motivos. Para você pode ser um motivo que afetou a sua suprarrenal, para a Carol pode ser outro. Por isso que não existe uma receita, né? E voltando ao caso que eu falei, essa paciente, eu tinha encontrado nela um bloqueio que a gente fala que é uma restrição no arco nasal. E na microfisioterapia, a gente faz uma referência do arco nasal com a raiz de uma planta. É como se nós fôssemos uma planta ou uma árvore. Então, a raiz, nossa, é por onde a gente puxa os nutrientes da terra para nos nutrirmos, para nos desenvolvermos, seja fisicamente, né, na captação de nutrientes para o corpo, de minerais, vitaminas, e seja também para nos nutrirmos para nós mesmos, para nos desenvolvermos para nós mesmos emocionalmente. E ela tinha um bloqueio desse. E aí a gente entendeu, conversando ao longo da sessão, que fazia sentido essa necessidade de tentar comer para tentar se nutrir, porque ela não conseguia se sentir nutrida. Então, aquilo estava bloqueado no corpo dela. E aí a gente encontrou aquela restrição, né, através do toque sobre a pele, e aí dá uma informação para a memória celular se regenerar sem aquele bloqueio, gerando aquele comportamento. Olha que demais. Então, assim, o trabalho de vocês, então, super se interligam, né? Porque se eu for procurar uma dieta e eu tô com esse bloqueio e a minha mente está em outro lugar, algo que eu não queira te passar, que eu não passo no consultório para você, não adianta você me dar a melhor dieta do mundo, que não vai adiantar. Quantas vezes eu sabotei a minha dieta, sabe, achando que tava fazendo certinho, que não ia dar problema, e depois falar, a Nutri não é boa. Ou coloca, né, eu vou esconder da minha Nutri que eu tô comendo, né? Sendo que é esconder de você mesmo, né? E tem sempre a sensação de culpa, né, por trás, né? É sempre, as pessoas às vezes querem esconder até dela mesma. Não, se eu contar, eu tô expondo a verdade e aí pronto, Você né? Vou acredita que eu comi escancarar. escondido no cinema McDonald's? Pra não ver, era escuro. Eu tenho uma amiga que ela trabalha com microfisioterapia, hoje ela não faz mais isso, mas quando a gente começou a formação de microfisioterapia, ela contou pra gente que ela comia chocolate no chuveiro, debaixo do banho, tomando banho, para ninguém ver, quase nem ela mesma, porque acho que tá ali no banheiro, né? E você tem todas as suas sensações diminuídas, né? Porque você não escuta direito, você tá sentindo só a água. Eu entendi aquilo como uma forma dela comer sem nem quase sentir, se perceber, para não se sentir culpada comendo chocolate. E esses comportamentos são muito comuns, porque as pessoas ficam com essa vergonha porque socialmente é tido como errado, né? Comer alimentos calóricos. Os alimentos calóricos são colocados numa caixinha de não saudáveis. É errado, é um crime, é gordice. Gordo faz isso. Pessoa doente, pessoa errada faz isso. Pessoa suja. Já bota todo esse peso. Vai colocando um peso. Pessoa que burla dieta, pessoa doente, pessoa que tem diabetes, pessoa que tem problema, que vai ter câncer. E essa caixinha vai ficando pesada. E esse peso vai trazendo culpa, vai trazendo frustração, né? Vai trazendo muitas dores para a alma. E ao mesmo tempo, é o mesmo alimento que a todo momento está disponível, que é rápido, fácil, que a gente que desperta muito sabor no nosso pra gente, não é? É prazeroso, né? E que as propagandas trazem com muita alegria. Você come um porco lá no negócio, é o porco feliz assim? O porco vai estar feliz, tá comendo ele. Não, quem tá feliz é quem tá comendo. Piu-piu, aí tem um pintinho lá assim, todo bem. Exatamente. Porque, na verdade verdadeira, a comida dá prazer. E dá, né? Todos os alimentos dão esse prazer. Isso é paladar, isso é cerebral, não tem como fugir desse prazer. Infelizmente, a sociedade colocou esse peso dessa caixinha, que isso que tá errado. Mas dá pra emagrecer comendo de tudo? Claro que dá. É assim que se emagrece, comendo de tudo. Como é que é aquele ditado? Quem come um pouco de tudo, come de tudo um pouco. Como é que é? É assim? E uma coisa é comer de tudo, Não é? outra coisa é comer tudo.
São coisas diferentes, certo? Sim. Né? Quando a gente faz uma análise aí do nosso Guia Alimentar da População Brasileira, que é um documento incrível, inclusive é o melhor guia, ganhou como o melhor guia mundial, ele tem os industrializados ali dentro. Claro, colocado ali dentro como um item para ser consumido socialmente, em momentos pontuais, na exceção. No Não dia do jacá? Eu no acho que... dia social. Esse jacá. Eu acho que jacá. Eu acho que o jacá já é meio tendencioso pro... Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, fiquei feliz. É isso. Porque o jacá dá aquela impressão de que você se privou e hoje vai escancarar e me dá tudo aí que hoje eu posso, agora eu posso. Eu fazia muito isso. E eu acho que a Então. gente precisa mudar essa relação, que é o que eu tenho tentado fazer. Sentir prazer no alimento, não o que não é ultraprocessado. Isso, claro. Né? No alimento de verdade, né? Que é aquele alimento que, ai, que pena que eu vou comer isso hoje. Tudo que dá trabalho de Ai, fazer. Gente, Porque- mas comer saudável é gostoso. Só que tem que ter planejamento, Olha né? o papo. Tem que ter planejamento. É que o ultraprocessado, ele foi criado para ser mais palatável. Ele é muito mais palatável. Então, ele traz essa explosão de prazer. Não tem como a gente colocar um brigadeiro do lado de uma maçã e falar que o prazer é o mesmo. Mas a maçã dá prazer também. E a gente precisa relembrar esse prazer da maçã. Isso. Né? Condicionar o cérebro, talvez, para aquilo? Entender que a gente precisa desse prazer também. Senão a gente só vai querer buscar o brigadeiro. E daí não dá para viver de brigadeiro, certo? Porque daí, né, não é uma gordura que a gente precisa todos os dias. É a tal da busca do equilíbrio, É né? a busca do equilíbrio, exatamente. Quando que entra um brigadeiro? Numa festinha, né? Ali que casa ele, né? Nossa, e eu vejo tantas crianças hoje, né, consumindo isso excessivamente. Imagina quantas marcas vão ficar nessa pessoa sentimental, assim, né? Tipo, curando uma tristeza ou um tédio. Eu não sei se faz sentido o que eu vou falar, mas eu acho que até quimicamente, talvez, fica alguma marca. Quimicamente, bom, pode gerar alguns alimentos, dependendo de como o corpo entender a hora que é ingerido, pode gerar bloqueio, dependendo de como o corpo recebe aquilo. Falam que o doce vicia mais que a cocaína. Isso é um mito. É um mito? Quebrando o mito no quadro do podcast. É mito? É um mito. Olha. É um mito, é um mito. Uma vez eu atendi uma paciente que eu encontrei nela um registro de um estresse pós-traumático. E sempre que a gente faz essa pesquisa no corpo, a gente vê em qual órgão do sentido aquilo impactou o organismo. E nela eu encontrei que era através do paladar. E quando eu passei a data para ela de quando tinha acontecido aquele bloqueio, ela falou, foi num domingo de almoço, que eu sempre gostei muito de fazer almoço de domingo e convidar a família, todo mundo sentar, fazer aquele negócio. O marido não gostava que ela era o centro das atenções. Então, todo mundo começou a elogiar a comida dela e tudo mais, e ele deu algum jeito de arranjar alguma briga, alguma encrenca com ela durante o almoço. E aí ela saiu, foi aquele estresse, se trancou no banheiro, ficou chorando e tudo. E para ela, a partir dali, acabou a graça o almoço de domingo na casa dela. Então, ela perdeu o prazer daquilo ali. Eu acho que assim pode começar, talvez, algum distúrbio com a comida, porque no corpo dela ficou uma sensação de que uma comida gerou um estresse pós-traumático. Linkando nisso, eu tenho uma Deve lembrança... ter vários. Uma lembrança minha, não sei se faz sentido, eu sempre, quando eu era pequeno, meu melhor dia era quando meu pai levava a gente no McDonald's. Só que isso, amor, era aniversário, entendeu? A gente não encontrava, assim, McDonald's com facilidade. Tanto que eu tenho lembranças que eu ia sair da escola, né? Aí ia pro Mac, assim, com os meus amigos, aí eu ficava olhando. Aí quando o povo levantava e deixava metade do lanche, a batata eu ia lá, pegava e comia. Porque meu pai não me dava dinheiro para McDonald's, que tinha dia. Quando eu recebi meu primeiro salário, eu gastei ele inteiro com McDonald's, amor. E hoje, vinha até agora, não é, amiga? Quando eu vou no Mac, hoje não mais, que eu tô padadeiro, graças a Deus. Mas é tipo, 3 lanches, 2 batatas, 2 cocas, nugget. Aí se tiver mais alguma coisa, eu pego. Era um absurdo. E eu como aquilo assim, em 10 minutos. Bum! Ele come. Ele... Pode Vou te falar. expor, vou te expor. Ele compra um Mentos. Pra mim, um Mentos dura dias. Ele come 2, assim, Mas o eu sou pacote viciado inteiro. em Mentos, pra mim, quem me agradar me dá Mentos. Mentos Eu agora lembrei, você falou do McDonald's e tudo mais, eu lembrei do meu filho mais velho,
E foi quando me chamou muito a atenção para eu mudar a forma como eu tratava sobre esse assunto com ele. Na nossa casa, a gente não tomava refrigerante. Era um item, assim, proibido, refrigerante. E aí, ele nunca tinha provado refrigerante. E o meu marido, né, o pai dele, reprovava, assim, demais. Falava, refrigerante é veneno. Então, ele sabia que ele não podia tomar refrigerante porque era um veneno. Para ele, refrigerante era veneno, porque era assim que ele foi condicionado. Se eu tomar, eu vou morrer. E teve um dia que a gente estava comendo pizza e todo mundo da família tomando Coca-Cola, ele quis tomar Coca-Cola. E aí, ele ficou assim, mas eu posso? Eu falei, pode, filho, prova então a Coca-Cola. E aí, ele provou a Coca-Cola e os olhinhos dele começaram a encher de água, querendo chorar. E ele subiu e se escondeu e foi chorar no quarto. E aí a gente foi lá atrás dele e ele falou assim, eu estou muito preocupado porque eu tomei veneno, eu não podia ter feito isso. E aí foi que eu conversei com ele, eu falei, não, o problema não está em você provar, em tomar hoje ou tomar um outro dia, o problema está na quantidade que você vai inserir isso no seu dia a dia, filho. Então é o seguinte, você gostou? Gostei, então vamos lá e você vai tomar mais. Lembra da caixinha que eu falei? Entendeu? Quando você fala que um alimento é veneno, você coloca ele nessa caixinha. Exato. Né? Com peso. E uma criança, na época, acho que ele tinha 6 anos. Acho que entender isso, né, era muito pra cabecinha dele. Bem que a mamãe hoje é a rainha dos dedinhos. Nossa. Desbloqueou ele de tudo. Falando de criança, é importante, tipo, quando eu tiver meu filho, porque eu vejo muito povo também falando da obesidade, que a gente vai falar sobre aqui, compulsão alimentar. Mas também tem as pessoas que são muito magras e não são saudáveis. Sim. E eu vejo a nutricionista com essa responsabilidade máxima, né? Com esse conhecimento máximo. É importante levar a criança desde pequena no nutricionista? Sim. A parte da introdução alimentar é muito importante, né? Hoje em dia se fala muito sobre a importância da amamentação exclusiva até os 6 meses, se possível até 2 anos de idade, e fazer uma boa introdução alimentar, né? O Brasil também tem uma ótima orientação para a introdução alimentar. Isso faz toda a diferença para ser um adulto saudável, para ser um adulto não obeso, um adulto que tenha uma prevenção para diabetes, para hipertensão, tá? Então, o que é introdução alimentar? É o momento que você vai ofertar, apresentar os alimentos para uma criancinha que nunca viu aquilo. Vai ser o primeiro contato. É muito importante. Isso precisa ser bem feitinho, tá? E muitos pais fazem bem feito e outros não. Isso depende muito também dos pediatras, né? Depende dos nutricionistas que acabam caindo aí no meio do caminho, né? Mas algumas crianças são as magrinhas que vivem de alimentos de pacotinho. Isso tem bastante. Mas se os pais percebem isso e querem tratar, é possível sim dentro do consultório. Tem uma faixa etária, você já teve filho, né? Geralmente a partir de uns 2 aninhos até uns 6, assim, que a gente chama de neofobia alimentar. A criança tem medo de comer coisas novas, muito medo de comer coisas novas, porque acha que é veneno. O instinto dela acha que é veneno, entendeu? A parte instintiva. Então, ele acaba se apegando a pacotinhos, porque um pacotinho é seguro, eu sei o que tem lá dentro, né? Então, ele tem muito medo de experimentar um brócolis, um alface. Então, é uma fase muito difícil para os pais. E se nessa fase os pais se apoiarem nos pacotinhos, a tendência é se manter nesses pacotinhos, né? Então, esse é um período que precisa tomar muito cuidado, tá? Mas, se acontecer, dá para correr atrás, dá para ir nutricionista e fazer um trabalho para melhorar a alimentação, sim. Cara, eu lembro também, hoje é legal falar sobre isso, porque a gente também está bem mais avançado. Mas quando eu era pequeno, cara, todo dia, pensando aqui agora, de segunda a sexta, era Coca-Cola, pizza, hambúrguer, esfirra, tudo. A cantina da escola só vendia isso, né? Mas hoje em dia as cantinas já não são mais assim. Inclusive, nos aplicativos da escola, você pode até selecionar quais são os alimentos que seu filho pode comprar. Olha, verdade. que máximo. Mudou a legislação, tá bem melhor. Eu passei, eu acho que eu tive neofobia alimentar. Mãe, desculpa, tá? Isso aqui.
Minha infância, assim, eu dei muito trabalho para comer, muito trabalho para minha mãe. Nossa, coitada, ela trabalhava fora e, assim, eu usava e abusava dos meus avós, assim. Eu não almoçava. Eu passei anos comendo salgadinho, de pacotinho. Minha avó ficava louca, mas era e chocolate. Anos me alimentando dessa forma. E aí, de vez em quando, eu comia uma beterraba chorando, um fígado, assim, era... Nossa, fígado. E eu Nossa, fui entender a minha alimentação, preciso ir lá também. Eu fui começar a me alimentar melhor. Eu estava no ensino médio, assim, que eu passava o dia todo na escola, eu via meus amigos, colegas todos comendo comida, né? E aí eu vou comer comida também, né? E eu comecei a me alimentar melhor. Hoje eu como bem, eu como de tudo, mas o negócio que você falou do abrir do pacotinho ainda me atrai muito. E aí eu fico nessa de, não, Às vezes preciso comer comida. Tem aquela história do proibido, né? Que isso aqui tá na caixinha do proibido, então pode despertar aquele desejo de comer o proibido. Olha, eu com o Mac, meu primeiro salário, eu gastar todo o McDonald's, gente. Eu acho que teve uma coisa na introdução alimentar, que eu acho que teve uma tia, não sei, que quando eu ia comer, eu acabava me sujando. E ela brigava muito comigo por conta de me sujar. E aí, parei de comer. E é muito legal você falar isso, que existe também uma questão que algumas crianças têm uma seletividade alimentar, né? Muito apurada. Então, crianças são seletivas, elas podem ser seletivas, de realmente não aceitarem alguns alimentos, algumas texturas, alguns cheiros. E isso pode se tornar patológico, que é mais um transtorno alimentar, que chama TARI. Transtorno alimentar restritivo evitativo, que é comum descobrir na infância. Então, as crianças não conseguem comer. Isso dá atraso no desenvolvimento, atraso no crescimento. Então, é aquela criança que ou só come pacotinho, ou só aceita comer bolacha de amido, biscoito de polvilho, uma batata. Tem muitas restrições, mas por questões mais... de algumas questões que são neurológicas também, né? Que envolvem o olfato, paladar e o sistema nervoso. Isso tem tratamento? Tem tratamento. Tem tratamento. O tratamento precisa de uma equipe multidisciplinar, especializada nesse transtorno e é de longo prazo. Inclusive, pode ser na micro. Sim, a microfísio pode ser uma dessas terapias da equipe multidisciplinar. Por quê? Lembra que eu falei que todo bloqueio vai afetar algum órgão do corpo? De repente, tem hipotálamo nessas crianças fragilizadas. E através da microfisioterapia, a gente consegue identificar se tem alguma memória prejudicando o bom funcionamento do hipotálamo, que é quem vai fazer toda a regulação do sistema nervoso central da criança, né, da pessoa. Eu não lembro muito como era a minha alimentação quando eu era pequeno. Mas eu lembro que a minha irmã, cara, a Paula, ela... Uma boa vibe da vida dela, assim, foi comendo aquelas papinhas, sabe? Que vinha fechadinha, tinha de brócolis, disso, daquilo, lá. E eu lembro que o meu sonho era comer aquela papinha, porque aquela papinha era da Paulinha. E, tipo, quais malefícios tem uma papinha daquela hoje? Porque hoje eu não vejo tanto no mercado aquelas papinhas. Ainda tem. Houve uma melhora na qualidade, mas ainda não é indicado, né? Porque o melhor é a criança conhecer cada alimento separadamente, para conhecer as texturas. Não se usa mais papinha misturada para criança. Então precisa ter tudo separadinho, o arrozinho, o feijão, a carne. Claro que amassadinho na consistência de acordo com a idade da criança, mas quando você mistura, qual que é o sabor da abóbora? Qual que é o sabor de chuchu? Não sei, tá ali misturado. Nossa, e anos as pessoas, né, entendendo que esse era o melhor, era o correto. Era a melhor forma, né? Sim, sim. Então, é novo isso, né? É recente, sim, mas que bom que existem os estudos, né, que foram evoluindo. E saindo um pouco não saindo do assunto óbvio, mas eu quero falar sobre aquela pessoa que come pouco e engorda muito. Ou pelo menos são os relatos, sabe? Eu, por exemplo, eu percebo que eu tenho uma facilidade muito grande para emagrecer. Se eu começo numa boa profissional e seguir exatamente, fala muito, a quantidade, não sei o quê, e eu faço direitinho, eu consigo emagrecer muito rápido. Já o meu marido não consegue com a mesma rapidez que eu. E assim também com uma pessoa muito magra. Às vezes a pessoa é magra, come e não engorda. Qual o segredo disso? É o quê? Por que isso acontece? É de corpo para corpo?
somos seres individuais, somos indivíduos, certo? Então, cada indivíduo tem a sua história. Dentro dessa história tem toda a sua carga genética, tem todo o seu histórico de doenças, todo o seu histórico de todos os remédios que você já tomou durante toda a sua vida, tudo que você passou psicologicamente, né? Então, é um combinho. Nós somos combinhos de várias malinhas que a gente foi juntando durante a vida. Quantas dietas você já fez? Tá? Qual foi o ambiente que você cresceu? Quantas casas você já passou? Então, a gente vai juntando tudo isso para criar esse mosaico. Além disso, existem os fatores fisiológicos, sim. Né? Algumas pessoas têm uma facilidade maior que a outra por questões hormonais, a questão genética tem um peso muito grande, né? E depende também dos estímulos que você está dando naquele momento, tipo a atividade física que você está fazendo, os remédios que você está tomando, né? E o quanto você já desgastou esse metabolismo. Entende? O que seria desgastar o metabolismo? Tentativas de dietas frustradas? Isso. Quanto mais dieta você faz, mais lento vai ficar seu metabolismo. E eu acho que tem uma coisa importante aqui que faz diferença no resultado da dieta que você faz. A qualidade do sono. Também é verdade. Boa. Isso aí eu acho que é muito importante, porque durante o sono você também vai produzir os hormônios da saciedade. Então, se a grelina... Se você não dorme bem, você não produz grelina direito, né? Sim. E aí, durante o dia, você vai sentir mais fome. Grelina? Grelina. O que é um hormônio? O hormônio da fome. Pra comer... Nunca tinha ouvido falar, se eu tinha ouvido falar. Gente, não, mas faz todo sentido, que eu sou a pessoa contrária, né? Eu tinha muita preguiça de comer e eu preferia dormir do que comer, às vezes, quando eu tava com fome. Então, e aí Dorme que a fome passa. E igual a Mari falou, né, de alguns problemas de hormônios, na microfísio também a gente consegue identificar se tem problemas tanto na questão de hipófise, que é uma glândula que faz toda a cascata hormonal, então também tem relação com a parte endócrina do corpo, hipotálamo e pineal. Então, no seu caso, né, se a pineal está desregulada, ou você vai ter muito sono, ou você não vai ter sono, ou você não vai conseguir dormir, vai ficar cansada. Então, a gente tem que desbloquear o corpo também, né? Além de mudar os hábitos, aprender a comer e se relacionar bem com a comida. E tem a questão muito estudada hoje em dia, que é a questão da microbiota intestinal também, né? Que é muito estudada. Como que está essa qualidade da microbiota, que é resultado também do seu histórico aí, de relação com a comida. O legal é que as coisas vão se linkando, né? Uma coisa que, sei lá, se eu falasse há 10 anos atrás pro meu pai sobre microfisioterapia, ele iria rir da minha cara. Você fala, vai estudar, garoto, vai fazer o quê? Vai tomar vergonha na cara. E como as coisas vêm se encaixando. Porque eu venho de uma época que eu mesmo, jovem, achava que eu tava meio gordinho, passava na banca, comprava Boa Forma, né? E aí, a dieta da Angélica. E você imitava aquela dieta porque era vendido que você ia ficar desse jeito. E eu vejo que, como eu, muita gente fez isso. Como isso prejudicou as pessoas hoje, não só mentalmente, mas até mesmo com o seu corpo. Muito, muito. Né? Você olhava ali numa revista e achava que você ia ficar com aquele corpo daquela pessoa, da capa, que inclusive já é um corpo photoshopado, né? Que não é o corpo real. Gil explanou, lembra? Né? Só que, na verdade, João, isso continua acontecendo nas redes sociais, né? Sim. As blogueiras, musas fitness, blogueiras nem usa mais, né? Desculpa, influencers. Continua fazendo isso, né? Vendendo medicações para emagrecer, vendendo dietas, né? Tem que tomar com muito cuidado com isso. Você entrou agora na internet, eu queria trazer um caso aqui também. E assim, a gente tá num bate-papo, né? Tranquilo. Mas uma coisa que me incomoda muito na internet é a romantização das coisas, tá? Eu, por exemplo, comecei esse projeto de emagrecimento e deixei muito claro para todos os meus seguidores, porque realmente é o que eu estou vivendo, que não é para emagrecer, vai ser uma consequência. Mas eu quero vida. É eu saúde, quero né? É saúde, em primeiro lugar. Longevidade, eu não quero 70 anos o Vitor limpando minha bunda, entendeu? Eu quero me limpar, eu quero ser
ágil. E eu vejo uma galera que você vê, assim, eu não sei se é aí que eu tô errando, se eu tô julgando, mas eu vejo que não tá saudável, sabe? Porque a gente sabe que a pior gordura que existe é a visceral, não é isso? Sim. Sim. Uma das. E aí eu vejo uma galera que aí vem, eu tenho que ser assim mesmo. Você pode ser desse jeito, pode ser corpo gordo, corpo magro, sem problema nenhum. Mas tá com saúde? Tá indo no médico? Tá vendo que pode melhorar? Como vocês que trabalham com essas pessoas que consomem esses conteúdos na internet lidam com essa romantização? É polêmico esse assunto. É polêmico, porque realmente é uma questão da gente trabalhar com o respeito do corpo do outro, né? Existem, sim, muitos estudos que estão mostrando que é possível a pessoa ser gorda e ser saudável, tá? Mas não existe uma regra. A partir de tal peso, tal IMC, não passa a ser mais saudável. Não existe uma regrinha para isso. São estudos que estão mostrando que é possível. Pessoas gordas com exames impecáveis, qualidade de vida impecável, mas existe um limite para tudo, né? Sim. Só que eu acho que o movimento da internet tem mostrado, que eu gosto e sou muito a favor, é um movimento do corpo livre. Que a pessoa gorda, ela saiu daquele lugar de fragilizada, de doente, de marginalizada mesmo, o coitado, o feio. E ele pode fazer o que ele quiser, ele pode pôr a roupa que ele quiser. Só quem já sofreu dentro de uma academia, tendo vergonha de passear, de ir num desfile de uma escola de samba, sendo gordo, passando por diversos problemas, de não passar numa catraca de ônibus porque está gordo, sabe o que é isso? Então, você ter ali uma pessoa que tem coragem de colocar uma roupinha justa e ser gorda e se mostrar, isso traz como se fosse um exemplo, falar, olha que legal aquela pessoa que ela está fazendo, né? Agora, se os exames dela estão ok ou não, é um problema dessa pessoa, um problema dela, não sei dela. Outro dia eu vi um vídeo da Jojo Todinho, vocês viram? Qual? Ela falando assim, poxa gente, para de me criticar, de falar assim, mas está fazendo academia, fazendo dieta e quase não parece que emagreceu. Ela falou, quem sabe se eu emagreci ou não, sou eu e o meu médico e minha nutricionista. Então, não é vocês que vão dizer se o que eu emagreci está condizendo com o tanto do meu esforço ou não. Para de tomar conta da vida alheia, né? É o que eu falo, no caso, assim, como influenciador também, não é nem o julgar usar, porque eu acho que tem que ter, se existem pessoas gordas, existem pessoas magras, existem pessoas de cada tipo, igual mulheres hoje, que antigamente não tinha creme para cabelo cacheado e hoje tem. Eu acredito muito que tem que ter espaço para todos. Mas a minha preocupação porque eu vejo como influenciador o poder que eu tenho na internet, tanto para o bem quanto para o mal. Se eu quiser juntar uma galera ali que compra as minhas ideias para fazer algo, eu consigo fazer esse movimento. Então, assim, a pessoa está no momento, tanto, eu uso dos dois lados, tão muito magra ou como muito gorda, mas não se preocupa com isso para uma pessoa pública, tá? Não aquela pessoa que é tímida, que está ao lado dela, não está expondo, está vivendo, mas uma pessoa que vem dar a cara na internet, sabe? Eu acho que ela pode e deve empoderar-se do corpo dela, porque é dela, é linda, é maravilhosa, ela pode tudo, mas eu acho que tem que trazer essa preocupação, porque a minha preocupação maior é, por exemplo, quando cai numa cirurgia bariátrica e o povo falando de bariátrica como se fosse algo muito prático. Tipo, hoje eu já segui pessoas que não eram influenciadoras, mas eram amigos, falaram, hoje eu vou comer 30 não sei o quê, porque eu preciso engordar para fazer a bariátrica. Então, vai para esse lado, sabe? Essa é a minha preocupação. Sim. De tipo, vocês como médicos podem, nutricionistas, pode falar melhor, mas eu acho que é muito agressivo. Muito. Uma bariátrica. É que, na verdade, as pessoas não querem tomar a responsabilidade para si, né? Então, é muito mais fácil você falar assim, vai na Mari e falar, eu quero que você me emagreça. Ela não vai emagrecer ninguém, né? O que ela vai fazer é orientar a pessoa e a própria pessoa vai tomar a responsabilidade de fazer o que tem que fazer. Sim. Mas não é comum no seu trabalho? Sim. As pessoas aí não emagrecem e falam, não gostei do trabalho daquela nutricionista, não me emagreceu nada. E só um spoiler, com a Mari ainda é mais tranquilo, porque além de nutricionista, ela faz umas comidas maravilhosas. A gente vai pôr o arroba aqui na descrição do livro, do vídeo também, que já vai nela, consulta, pesa e já encomenda a comidinha. Porque a bariátrica é uma redução do estômago, né? Então, é para fazer você comer menos.
E não adianta nada a pessoa fazer uma bariátrica, mas não tratar a cabeça dela. Esse é o ponto, não é? Essa Né? compulsão, ela vai para outro lugar. Vai para outro lugar, pode virar uma mito, não é depressão. verdade? Ela pode ir para o outro lugar, como ela pode continuar na alimentação. E Né? tem muitas pessoas que depois da bariátrica ainda voltam a engordar, né? Muitas pessoas Tem? voltam. Muitas. Ai, gente, vou pagar de burra no meu Enquanto- pódio, mas eu vou falar, mas o estômago volta? Volta. Volta. Eu acho que é um E às segredo. vezes, assim, não volta, né? E a pessoa come mesmo assim. E passa Demora, mal, né, para voltar. Mas E eu é viajei verdade uma- que existe nessa expansão, essa elasticidade. Demora. Demora. Tem que querer muito voltar de novo. Ou não conseguir controlar, né? Não ter controle. Eu acho que nem só, acho que é um segredo para a vida, nem só para alimentação, mas a gente tem que sair do papel de vítima, de querer que os outros façam por nós aquilo que a gente tem que fazer, né? A gente é o ator principal da nossa vida, então... E daí eu trago o pensamento, por que será que tantas pessoas estão recorrendo a essa bariátrica? Por que esse caminho mais fácil está sendo escolhido? Porque alguém vai fazer por ele. Alguém vai fazer por ele, mas Alguém porque vai fazer por ele. esse ideal de magreza é colocado muito no topo, entendeu? Você não acha que hoje tá menos? Não. Não? Não. Eu te perguntei, afinei, mas eu tava até comentando com a Carol. Eu já perdi contratos recentes, né? Porque eu engordei muito. Acredito. O cara não falou isso pra mim. Aí eu até fui falar, o pessoal fica falando aí de gordofobia, mas existe sim. Claro que Entendeu? existe. Existe. Então, por esse lado, eu concordo com o que você falou no momento de valorizar, aplaudir, não se meter com o que a pessoa está fazendo. Porque ela está trazendo um corpo diferente. E outra, eu estava falando com a Carol também esses dias, uma amiga minha magrinha, muito magra, foi na médica, estava com 37% de gordura no corpo. E quando ela me falou, eu disse, não acredito. Olha a cabeça, como a gente aprende a lidar que o corpo gordo realmente é um corpo não saudável e o magro e na verdade não é isso. E daí eu trago até a reflexão que você falou de pessoas, de influencers, né? Que têm o poder de atingir muitas pessoas. Existe uma blogueira muito famosa que ela tem milhões de seguidores e ela tem problema com a alimentação, tem um transtorno alimentar, ela já expôs isso. E ela consegue atingir milhares de pessoas, ela vem de uma vida perfeita. Isso não é você influenciar negativamente uma pessoa? E ela é magérrima, tem um corpo perfeito. Ela vai brigar comigo, mas os influenciadores que divulgam joguinhos. Hoje na pauta ela falou, você não vai falar de joguinho. Não foi assim. Eu falei também repetitivo. Tá querendo fechar Não, o que ele joguinho. sempre fala. Do joguinho. Eu odeio. Ele já me falou, até falou pra mim no consultório. Ele é agarrado nisso. Ó, Não, tá bom. então tá bom, vamos voltar à nutrição. Mas então, isso também é uma coisa muito negativa. Sim, sim. Porque ainda é visto o corpo magro como um corpo bonito, como um corpo elegante. Como querendo, mesmo a gente tentando desconstruir isso a todo tempo, ainda tem esse ranço. Não Tem. O corpo magro é o corpo perfeito. Só que muitas vezes eu tenho pacientes que querem chegar num peso de 40. Chegar no 40, não tá bom 40. Eu quero chegar no 37. E você, No como 37. nutri, o que você faz com um paciente desse? Esse paciente está doente, né? Até chegar numa internação. Daí a gente interna no hospital. Né? Mas agora a gente está falando de gordo e tudo mais, mas o magro também sofre, tá, gente? Né? O magro também sofre. Já ouvi muito isso. Desde que eu era pequenininha, eu tenho um biotipo magro. Então, de pequenininha, nossa, mas tá muito magra, tem que comer. A Carol Tá se muito incomodava magra. com isso, né, amiga? Muito. Então é aquilo, você tá gordo, tá muito gordo. Se tá magro, tá muito magro. As pessoas gostam de dar pitaco na vida dos outros, né? Aprender e domesticar, falar de domesticar as pessoas é isso, é respeitar o próximo, né? Tipo, não se meter. É aquilo, o corpo da pessoa você não fala, é o templo dela, entendeu? Se ela achar que tem que procurar um médico ou que não tá legal, ela que faça por isso. Existe uma regrinha de que a gente não comenta sobre o corpo de ninguém. Nenhum comentário sobre o corpo de ninguém. Sabe? Quer elogiar? Elogia a inteligência, a expertise, o trabalho, sabe? Vangloria outra coisa na pessoa. Não, nossa, Não o olha, corpo. como você emagreceu, tá bonito. Não, Você engordou. você não sabe como aquela pessoa está naquele momento para receber aquilo. A intenção pode ser a melhor possível, mas às vezes aquilo pode destruir a pessoa.
Pode Concordo. ser um emagrecimento por conta de um sentimento ruim ou uma fase ruim daquela pessoa. Né? A gente nunca sabe. Eu tenho tanto isso na cabeça que uma vez, há pouco tempo, uma amiga minha de Ubatuba chegou pra mim e eu percebi que ela estava um pouco mais gorda do que a última vez que eu vi. E aí ela apareceu e falou, o que você tá vendo diferente em mim? Aí eu falei, seu cabelo. Você tá dando... E ela tava grávida. Entendeu? Mas eu jamais, em momento algum, em tempo algum, iria falar. Mas você pensou? Pensei. Pensou, Não, porque filtrou, era nítido, não né? era aquela barriguinha de grávida, sabe? Mas ela tava mais cheia. Mas, tipo assim, pode ser um problema dela, uma dor dela. E isso, quando eu era pequena, eu nunca esqueço, eu fui fazer um cruzeiro com meu pai e veio uma menina, eu já te contei isso. E, tipo assim, eu olhava aquela menina e eu achava que ela tinha uns 80 anos. Só que ela tava junto com a gente, brincando e tal. E ela virava pra todo mundo e falava assim, quantos anos você acha que eu tenho? E aí a prima ficava preocupada atrás, até me arrepio, falando 18. E ela tinha uma doença, eu não sei qual é o nome, mas que ela tinha a aparência de uma senhora de quase 80 anos. Na verdade, ela tinha 16. E aquilo me chocou de 18. E naquilo me chocou de uma maneira tão grande que eu odeio quando os outros viram pra mim e perguntam quantos anos você acha que eu tenho. Olha só. Entendeu? Ficou gravado em Ficou você. total, porque você magoou uma pessoa nessa. Entende? É esse comentário. Você pode destruir a vida, o dia de alguém, ou muito tempo de terapia de uma pessoa, falando se ela tá muito magra ou se ela tá muito gorda. Sim. Essa menina aí, ela estava buscando aprovação alheia, né? O tempo todo, Na né? aprovação E alheia. eu quero trazer vocês para um outro momento, que é assim, como a profissão de vocês hoje entra com essa evolução da tecnologia, onde você tem aplicativos que te dão a sua dieta inteira, tem aplicativos que falam que você tem tudo. A internet, até onde ela ajuda e o que ela atrapalha? Bom, no meu caso, a microfisioterapia é uma terapia nova, né? Se você for comparar com uma acupuntura, a acupuntura é milenar. Microfisioterapia foi desenvolvida na década de 80, chegou no Brasil no ano de 2000. Nossa, 80. 80, agora. recente. Eu nasci em 80. E ela chegou no Brasil no ano de 2000. Então, para mim, a meu ver, a internet hoje ajuda muito na divulgação da técnica. Tá. Então, eu acho que isso é uma coisa boa. E ali a gente consegue disseminar, né? Tanto para que ela serve, no que ela vai ajudar, como. Eu vejo como um bom veículo para o meu trabalho. Não sei Conhecimento, tipo. Entendi. Eu vejo. Até porque não tem como ainda uma inteligência artificial fazer esse trabalho, né? Então. A gente nem fala de inteligência artificial dentro desse negócio, misericórdia. É verdade. Ao contrário da Nutri, que Então, hoje em dia... é complicado, né? Quando a gente fala de um atendimento nutricional clássico, a gente consegue achar facilmente os aplicativos que fazem aí dietas. Isso é fácil. Inclusive, muitos dos pacientes já chegam com esses aplicativos já instalados, né? E com a foto da revista. Mas a forma como eu trabalho com terapia nutricional. Então, também não tem como substituir ainda, né? Por fazer Qual a diferença de uma terapia nutricional para quando eu vou numa nutricionista sem ser assim? É só uma forma de conduzir a consulta, né? Que a gente vai trabalhar um pouquinho mais do que muito além do que comer. É como comer, por que comer, onde a gente trabalha o comportamento alimentar. É tipo o que a doutora Isa estava falando na questão da mente. Isso, a gente trata aqui. Isso. Por exemplo, é uma consulta de 1 hora, a gente bate muito papo, a gente faz atividades. Então, não é só ir lá sentar, me contar como é que foi e eu prescrevo e tchau. Não, tem um contexto. Tem uma condução do que a gente vai fazer a cada semana. Né? Já aconteceu com você? Eu recebo muito quando eu abro, que eu tô numa dieta, que eu tô procurando um profissional no Instagram. Me passa a sua dieta. Muito. Me passa a sua dieta. Eu falo, gente, como assim? Passa a minha dieta, é tudo diferente. Não tem como, né? É completamente individual. Primeiro que eu não trabalho com dieta. Hoje só tá tomando. Primeiro que eu não trabalho com dieta. E quando eu preciso fazer alguma prescrição, fazer alguma orientação, né? Que de fato, às vezes, a gente precisa colocar no papel ali algumas orientações. É completamente individual, porque a rotina de cada um é uma rotina. Os gostos são pessoais.
O tamanho da sua fome é diferente do tamanho da sua fome. Como que eu vou falar que você vai comer 2 colheres de arroz e você 2 também? Se são fomes diferentes. Então, a pessoa que precisa se conhecer para saber o tamanho da fome dela, né? Então, a gente vai caminhando juntos para ir deixando esse plano alimentar mais redondinho, entendeu? E ainda mais completo, né? Eu acho que é algo, ambos os trabalhos, né? A terapeuta nutricional e a microfisioterapia são trabalhos novos, Sim. né? A minha avó, por exemplo, a minha mãe, nossa, minha mãe foi ter contato com uma nutricionista já aos 40 anos. E também não é todo mundo Né? que consegue bancar, para muita gente sim. ver que não deveria ser, mas vem como luxo, entendeu? Ah, não precisa nutricionista, não. Hoje ainda vem como luxo, mas houve uma época em que nem isso, assim, Sim. né? Sei lá, minha avó nunca passou numa microfisioterapia, né? Porque não existia. Na fisioterapia tinha que ir, às vezes. Mas uma nutricionista não passava, né? Eu acho Sim. que esse conhecimento está sendo mais explorado também, né? E eu acho que é importante esse espaço aqui também, né? Da gente falar e reforçar para quem está nos ouvindo, né? Que existe um profissional dedicado a cada área da nossa saúde, né? Sim. Existem psicólogos, né? Eu sou psicóloga, existe nutricionista, existe fisioterapeuta, existem outros terapeutas também que vão saber nos auxiliar, né? Porque muita gente quer fazer isso por conta própria, Sim. né? E aí que tá. Se o especialista não fosse importante, não existiria Não aquela existiria. especialidade, afinal Eu já de ouvi muita contas. gente falando assim, eu conheço meu corpo, eu sei o que me emagrece. Não, e bom, é bem importante saber, né? Mas Sim. com auxílio de um profissional Porque, especialista. tipo, eu conheço meu corpo, então meu corpo vai querer o quê? Vou comer banana, chocolate o dia inteiro, entendeu? E essas dietas loucas também. O que vocês acham, por exemplo, do jejum intermitente que faz? Intermitente. 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 O que Isso. vocês acham disso? Olha, Deixa ela falar primeiro. primeiro eu acho que virou moda, é uma coisa que pode fazer bem, mas não para todo mundo. Eu acho que tem critérios a ser seguidos, não é assim? Sim, tem uma série. Eu fiquei sabendo que o óleo de coco não é bom ou é mito? Olha, Há posso falar do controvérsias. jejum primeiro? Tudo, eu tô jogando. calma. Quando a gente analisa os artigos científicos que compara pessoas que fizeram jejum intermitente com pessoas que mudaram o estilo de vida e reorganizaram a alimentação, fizeram prática de atividade física, a perda de peso é igual. Então, você quer emagrecer sofrendo com o jejum ou mudando seu estilo de vida? Qual que é mais sustentável para a sua vida? Existem pessoas que já fazem o jejum, assim, automaticamente, sei lá, de 12 horas. Quando você dorme, você faz um jejum. Você faz um jejum. Aham. Né? Olha que jejum maravilhoso. 8 horas Nem dormindo. sofreu, né? Nem sofreu. Na parte daquele ponto de... tem aqueles assim, almoce, como é? Café da manhã como rei, almoço como príncipe e jante como Como um não sei quem. mendigo, né? Entendeu? E aí tem outras pessoas que não, que você tem que comer de 3 em 3 horas. Aí outro fala que não, que é bom o jejum, você já acorda, fica até meio-dia sem comer nada. O importante é que quebra. O que até aí realmente é estudado, faz sentido? Você já fez todas, né? Eu já fiz tudo. Já fiz da proteína, já fiz de não sei da lua, já fiz da Angélica, já fiz todas. Eu já vi ele fazendo jejum, já... E hoje, graças a Deus, eu estou encaminhado, graças às informações. Sigo muito o Instagram da Mariana e vem falando sobre isso, sobre compulsão, tal. Então hoje eu tenho uma outra mente, entendeu? Mas já fiz muito isso. Quando a gente fala em artigo científico, a gente tem artigo científico de tudo, que vai defender tudo. Por quê? Porque tudo depende de como foi feito aquele artigo científico. Tem um viés, né? Existem muitos vieses, né? E daí você precisa ver em qual você vai ali, em qual linha você vai seguir, né? Eu prefiro ir para aquelas revistas que são mais neutras, que não tem nenhum tipo de interesse com nenhum tipo de empresa, que tem um dado coletado grande, certo? Porque uma coisa é uma pesquisa pequenininha, outra coisa é uma pesquisa grande. Pesquisas que são feitas com seres humanos, que não são feitas mais com animais, entende? Esses são os meus critérios para o meu trabalho, mas cada profissional faz de um jeito, entendeu? Para mim, é isso que é a base para um bom trabalho para mim. Até porque você está lidando com esse tipo de pessoa, né? Ser humano. Exatamente. Então, diante disso, quando a gente fala de qualquer tipo de restrição, existe uma possibilidade muito grande de acontecer uma compulsão. Então, quando a gente fala de jejum, a gente está falando de restrição.
Se faz uma restrição, existe uma grande possibilidade de compulsão. Fiquei 12 horas sem comer. A chance da refeição, da quebra do jejum ser uma compulsão é enorme. Mas às vezes eu fiquei com tanta fome, gente, não tinha nada, eu comia a ração do Lolo. Tanta fome que eu tava. Isso não é uma compulsão? A ração em grão ou a ração... Não, em grão mesmo. Ai, meu Deus. Eu tava com muita fome. Eu falei, gente, se eu não comer, eu vou desmaiar. Eu tava na estrada e não tinha nada pra parar. E, enfim, mano. Comeu a tudo muito ração. errado. E aí eu comi a ração do meu cachorro. Mas só um pouquinho. Não indico isso, gente, pelo amor de Deus. Mas é pela aí, ó. Ficar muito tempo sem comer. Fazer um complicado. corte. Ai, pronto. Bota o Lolo puto no final, porque eu tô comendo a comida dele. Pronto, aí bomba. Mas que loucura tudo isso, né? Se você for entrar pra pensar, realmente cada indivíduo é um, pra cada um tem que ter uma forma diferente, quantidade diferente, atenção diferente. Com certeza. E achei muito legal esse ponto que você traz do conjunto, né? É uma série de coisas que vai te levar a uma vida saudável e não um foco num corpo. Se tá gordo, magro, alguma coisa do tipo. Exatamente. E eu acho também que é importante você se perceber, né? Perceber o tamanho da sua fome e até se programar, né? Talvez se você estivesse fazendo dieta, o jejum, e tivesse programado, tal hora eu vou estar na estrada, então eu vou levar a minha marmitinha e eu vou fazer o meu de jejum com tal coisa, né? Porque hoje em dia essa dieta de jejum intermitente, as pessoas ficam lá 18 horas sem comer e quebram o jejum com McDonald's. O que adianta? Eu vou te falar uma coisa assim pelos meus próximos, tá? Não é uma regra. Mas acho que a maioria das pessoas que fazem jejum intermitente é porque um amigo contou e deu certo e faz também. Aí Ai, faz. emagreceu como? Jejum. Quanto tempo? 12 horas. Ai, vou fazer também. Aí faz sem nenhum olhar clínico Não, em cima daquilo. e muita gente ainda faz atividade física em jejum. É em jejum. Né? Isso Só que não é tem bom? gente que tem gente que passa mal. Eu passo mal. Se eu for me exercitar sem comer, eu desmaio. Ué, quando eu tô correndo também. lá na esteira às 8, eu vou em jejum. Eu acordo e vou. Então, mas Aí pra quando eu você volto, faz bem? Ai, eu me sinto... Nunca deu nada, assim. Então, sabe? você se sente bem, legal, talvez funcione pra você. Isso é individual. Então, eu não consigo também. Mas se a gente pensa assim, você ficou a noite inteira em catabolismo, dormindo, seu corpo pegando todas as suas reservas e trabalhando. Daí você levanta e vai gastar energia, né? Teoricamente, seu corpo fica assim, o que está acontecendo aí? Se você nunca passou mal, que bom. Que bom, seu corpo consegue fazer isso. Mas geralmente é que não dê certo. Mas você acha Aí, tipo, amigos que é do algo... AEJ. Mas você acha que é algo, por exemplo, você como nutricionista, que eu deveria nem que fosse comer algo antes de ir? Eu acho que é individual. É individual. Se você nunca passou mal, está tudo bem para você. Mas isso não vai ser uma estratégia para fazer você emagrecer mais. Não adianta nada. Não adianta. Ah, isso é legal saber. É. Não sabia. É porque são crenças, são coisas que você vai escutando, Isso. né? E eu já escutei muito que fazer exercício de jejum queima mais. Que você não vai colocar nada no estômago. Mas Mas depois se a gente você for vai comer. pensar, né? Ele vai estar ali ainda, né? Não é o que você vai queimar, não é? É, Faz um sentido, pouco faz sentido, né? absorve, dependendo do que você come, um Entendi. pouco absorve sim, né? Inclusive é uma estratégia para atleta, comer carboidrato rápido e tal. Mas tudo depende, por exemplo, a pessoa pode comer e passar mal. O que adianta? Se o corpo dela não consegue digerir bem, ela come, vai pra esteira e dá uma ingestão ali. Também é ruim, né? Então, né? Pelo amor de Deus. Gente, e acho que na medicina chinesa, e tanto na nutrição quanto na medicina chinesa, que você também Sim, aham. a água, né? O quanto a água é importante. Pouca gente fala sobre isso. É importantíssimo. Quantos por cento do nosso corpo que é água? 90% muito, do corpo, né? Ah, eu sei, mas eu vou esperar vocês falarem. É 70, acho que é 70. Eu Eu acho que coloquei 90. Mas é muito mais água, né? Tem que pensar que todas as nossas células precisam de água. É muita coisa, né? E na correria, eu sinto que a água, por exemplo, o consumo de água, pra mim, é uma coisa que eu tenho que me forçar, que eu tenho que lembrar, que eu tenho que estar com a garrafinha, que eu tenho que ficar... Não Engraçado é que eu algo... nunca vi essa garrafinha. Não. Aí, tá do lado dela. Do lado dela a garrafinha. Ah, essas daqui. Só não mostra o nome porque não tá pagando, Semana né? passada, até minha roupa molhada. E eu vejo que muita gente também tem essa dificuldade, né? E eu já vi pessoas falando, né? Você tem que tomar água, pelo menos um copo de água por hora.
no dia, que não adianta tomar tudo de uma vez também. Também é pelo corpo, não é pelo tamanho. Acho que o ideal é 30 ml por quilo de peso, não é isso? É isso. Olha as informações. Você tá assistindo esse pódio com um caderno. Você não tá dando esse mole. Mas não tem problema se não atingir isso, sabe? O importante é beber bastante água. E se eu não tomar, se eu tiver num déficit de água, assim, quais são as consequências disso para o meu organismo? O seu rim não vai funcionar como deveria. E isso a longo prazo pode causar uma toxicidade. Tá? Suas células não vão funcionar direito. O seu cognitivo pode ficar meio alterado. Vai dar aquela dorzinha de cabeça chata, né? O que mais? Eu acho que é bem isso. Inclusive, quando as pessoas fazem microfísio, eu sempre oriento, beba água. Tem que beber água depois da microfísio. Gente, recomendo muito vocês terem essa experiência, sério. Inclusive, eu fui, foi maravilhoso. Inclusive, semana que vem, quinta. A gente vai estar lá, vai fazer o Saikei, não é? Vou fazer o Saikei. Ai, quero. Se preparem, vai chover nota, ó. Vamos liberar um monte de crença aí limitante. Gente, curiosa. Saikei é uma maneira da gente tratar crenças limitantes ou aqueles pensamentos que não te levam para cima. Então, a gente faz novos circuitos neurológicos no seu cérebro através de alguns movimentos e falas para que você transforme os pensamentos limitantes em crenças que te apoiem. Uau! Então, isso serve também para comida. Para comida, com certeza. Essa paciente que eu contei no começo da nossa conversa, que tinha um bloqueio lá da capacidade de se nutrir, de trazer coisa para si, ela já marcou a sessão dela de Saikei, para ter uma boa relação com a comida. Nossa, que legal. Então, assim, várias crenças de... Sim, porque às vezes as pessoas pensam assim, emagrecer é muito difícil. Já colocou na mente. O que acontece? Pode ser aquela pessoa que não consegue emagrecer, João, que você falou. Faz, não consegue emagrecer. Por quê? A mente está programada para pensar, emagrecer é difícil. Se emagrecer é difícil, o que você vai ter para a tua vida? Que emagrecer é difícil. Enquanto você não mudar isso, não reprogramar isso, pode ser que todo o restante fique mais atravancado. Eu adorei essa representatividade. Por exemplo, eu acho que a Anitta foi pioneira, assim, no Brasil, em colocando dançarinas, plus ali, a gente valorizando, dando abertura, exatamente para as pessoas começarem a olhar de uma forma diferente, né? Essa questão do gordo, do magro, que não pode fazer. Pô, aquela tá escala, meu Deus. Se eu dançasse metade, ela faz um espacate lá. Eu falo, gente, se eu conseguisse fazer aquilo, ela é maravilhosa, eu seria a pessoa mais feliz da vida, né? Então, tipo, eu acho que ao mesmo tempo a internet e as pessoas estão se preocupando com isso e estão trazendo essa visibilidade pra gente. Mas o mais importante, que eu falo muito, gente, é saúde. Porque, por exemplo, eu não me considerava tão gordinho. Eu tava gordo. Fui na médica, eu tava obesidade não sei quanto. Que até esqueci, nem quis decorar aquilo. E tava com disposição, não sei como é que fala, disposição que fala, não. Predisposição para diabetes, porque a minha mãe é diabética. Então, Mas eu posso fazer um adendo aqui? Essa questão de diabetes, ela tem um fundo emocional muito grande. E, às vezes, um peso de ancestralidade, que você viu, você falou, eu tava, a minha mãe tem, talvez se a gente for olhar aí na história da sua ancestralidade, tem alguma coisa aí mais ainda antes da sua mãe. E a gente entende que isso tem muito a ver com resistência, de suportar lutas, sabe? E aí o corpo vai precisando ter açúcar porque ele entende que está naquele momento de estresse e vai ter que suportar algo difícil. Então ele começa a trazer problemas de resistência insulínica, por exemplo. Exatamente. E na microfísio a gente consegue acessar essas memórias de ancestralidade e fazer uma reprogramação metabólica no corpo do paciente. Ancestralidade, a Isabel pode me corrigir se eu estiver errado, mas é questão de... Até 4 gerações antes de você. São outras vidas. Não. Tipo, seu pai, seu avô, seu tataravô. Seu bisavô, até o tataravô a gente consegue acessar. Nossa, que interessante. Muito. Eu fiquei pasmado quando fui lá. Recentemente eu fui numa terapeuta também, que ela segue a medicina chinesa, a Gua Sha terapia. E ela pegou em alguns pontos no meu pé. O meu pé é sempre muito gelado. E eu veria gelado e assim, eu sempre vivia assim. Ela começou a apertar e eu comecei a me ver emburrada. E eu comecei a chorar muito. Ela falou, chora.
chora que você tá precisando chorar. Gente, agora meu pé tem circulação. Nossa. E eu passei por eu vi muita coisa, pensei em muita coisa, chorei muito, assim, né? Veio, assim, muitas emoções. Eu me vi em determinadas situações de um outro ângulo. Isso a gente chama de liberação somato-emocional. Gente, porque o nosso corpo agora guarda o que a gente vive. E aí ela teve acesso a um ponto do seu corpo em que provavelmente você armazenava alguma memória. Tudo começou quando ela começou a apertar muito, eu pensei assim, tem que suportar a dor. Aí isso começou. Um monte de coisa. Muito interessante. Né? Como a gente guarda, né? Na micro é isso, assim, também é tocar, é pelo toque. Você falou que fala de data. Fala de data, porque isso é sinestésico, né? Tá guardado na nossa pele. Então, através do toque, claro que é um toque treinado da microfisioterapia e é um toque sutil. Porque a pele e o cérebro vieram do mesmo tecido embrionário, que é o ectoderma. Então, eles são conectados e as coisas que a gente vive, ou até mesmo as coisas que a gente já carrega desde a nossa pré-concepção, que é aquele período de maturação dos gametas, do óvulo e do espermatozoide, pode impactar a gente hoje. Então, através do toque na pele, a gente se conecta com o paciente, né? Quando a gente está com as mãos ali, a gente forma um campo com o paciente e aí a gente consegue ter acesso. Então, a gente consegue perguntar, quando isso aconteceu? Dias atrás? Semanas atrás? Meses atrás? E o corpo bloqueia. O movimento da mão bloqueia e a gente consegue identificar as datas. É muito doido. Eu já fui. É muito legal, Bê. Você já fez? Não, nunca fiz. Foi bem legal a sessão com o João, né, João? Tinha dado aquela treta com aquela, enfim, aquela confusão toda. Fui lá na outra semana, falou, o que aconteceu semana passada? Falei, bruxa. Feitiçaria, nada a ver. E não tem nada a ver com misticismo, com vozes do além. É científico, é aquilo que eu te expliquei. É baseado na embriologia, filogenia, ontogenia, biogênese. Então, o nosso corpo carrega a nossa história. E carrega até a história pode carregar a história de até 4 gerações antes da gente. E que vão ditar nossos padrões de doença, nossos padrões de comportamento, a maneira como a gente vai enxergar a vida, a maneira como a gente vai enxergar uma comida. Poxa, todo mundo aqui provavelmente teve algum ancestral que veio da guerra. Né? Quantas pessoas passaram fome na guerra? O que será que a gente não carrega hoje? Né? Eu acho que eu pensei a minha família arada inteira de tanto que eu já comi besteira nessa vida, viu? Tem gente que tem, por exemplo, bulimia porque não se sente merecedor de comer porque alguém lá atrás, antes dela, que ela nem sabe, porque está gravado no inconsciente, não no consciente, não comeu, passou fome. Então, como é que ela vai comer se lá atrás teve gente da família dela que passou fome? Ela não é merecedora. Pois é, e assim, só pelo toque você já destrava ou a pessoa ela também precisa ter se entender pelo que ela passou e mudar? Não, lembra que eu conversei aqui, a gente estava falando sobre a autorresponsabilidade? Na microfísio, eu sou um instrumento de apoio para a força que o seu próprio corpo tem de se autorregular. Então, o que eu vou fazer é o toque certo no local correto e da maneira correta. E isso é um estímulo que eu dou para o seu corpo, para ele mesmo, ao longo da regeneração celular que todo ser vivo tem, vá renovando as células e eliminando essas memórias da programação metabólica. É como se todas as células tivessem um programa de computador instalado ali. E quando a gente dá o estímulo da microfisioterapia, a célula tem uma chance de se regenerar com um programa diferente. E aí vai depender da força do seu corpo. Como é que, por que o resultado para uma pessoa é um e para outra é outra? Porque depende do ambiente que a pessoa está inserido, depende da qualidade do relacionamento que a pessoa tem no trabalho, na família, depende dos hábitos de vida da pessoa, se ela bebe, se ela fuma, se ela dorme bem. Então é um conjunto de coisas que vão ditar como que o corpo vai responder. Né? Até mesmo no emagrecimento. Um emagrece mais, outro emagrece menos, com a
com a mesma orientação, talvez, de dieta. E falando de emagrecimento, a gente fala muito de nutricionista para emagrecer. Mas tem os casos também das pessoas que vão para ganhar peso, que precisam, porque tá faltando vitamina, nutriente, alguma coisa do Massa tipo. muscular. Massa muscular. Na verdade, nutricionista é vista como uma profissional dietista, né? Que passa só dieta. Porque essa profissão nasceu para cuidar de dietas relacionadas a doenças, né? Então, doenças do pâncreas, doenças do estômago, de doenças. Então, essa questão de emagrecimento, de engordar, veio vindo ao longo do tempo, né? Porque nós somos profissionais de saúde acima de tudo, né? Mas respondendo isso, sim, muitas pessoas procuram por conta de ganho de peso, que tem dificuldade de ganhar peso. E daí podem ser problemas metabólicos, pode ser realmente só uma reestruturação na alimentação. Eu lembro a gente falando essa questão de comentários do corpo das pessoas. Eu tive uma paciente que chegou para mim e falou: eu tenho horror quando alguém chega para mim e fala que eu tô magra. Tenho um horror. Eu e minha mãe. Eu quero tanto que alguém chegue para mim e fale que eu tô gordinha, né? Porque ela queria muito engordar. A Carol sofre muito com isso, né? Não sei hoje em dia, mas teve uma época que pegou mais pra você, né? Sim. Eu cresci entendendo que a perna fina era feia, que eu tinha que engordar, que eu tinha, né? Toda essa questão também, né? Que eu comentei de me alimentar mal era um peso, né? Assim, as pessoas me criticavam muito, falavam: você tem que comer porque você tá feia, você tem que comer porque você tá com a perna fina, olha seu joelho. E aí, olha quanta crença foi sendo criada na cabeça. Tem que marcar 10 né? sessões pra isso. E depois ir pra Nutri aqui, ó. Preciso já marcar. Sim, já porque sair com isso quando a gente agendado. fala de aumento de peso, não é aumentar peso de qualquer forma, né? Não é virando leite condensado, né? Exato, comer um Precisa monte de ser, Mac, comer precisa um ser monte de saudável, né? Mas sabe, hoje, esses dias alguém me falou assim: você precisa comer mais, você precisa aumentar o seu estômago. Quantos anos você estudou? Pergunta pra você. Você precisa aumentar seu estômago, você precisa comer mais. Olha o tanto que você come. Eu falei: gente, não faz sentido nenhum, porque eu como a quantidade que cabe no meu, que é suficiente. Não faz sentido nenhum eu comer mais em maior quantidade para o meu estômago aumentar. Isso aí vai gerar uma compulsão, vai gerar várias outras Sim, coisas. além de mal-estar, né? Ainda bem que eu tenho, né? Mas assim, se é uma pessoa que acata aquilo e fala: não, é verdade, né? Uma pessoa fragilizada talvez, né, tenha e tome isso como verdade, olha que perigo. É um perigo, né? É um perigo, com certeza. Um perigo total as pessoas. Então, eu acho que a conclusão do nosso pod inteiro aqui hoje é o fato de as pessoas não se compararem às outras, não tentarem fórmulas milaborantes e loucas de emagrecer ou de engordar. As pessoas se conhecerem, ter auto-amor, autocuidado, respeitar o seu corpo, né? Eu acho que esse é o maior recado que a gente quer deixar aí pra galera do Pod Bafo, pra nossa comunidade. E procurar bons profissionais, né? Sempre. Vai estar na descrição aqui desse vídeo, tanto o contato da Mariana, como da doutora Isabel. São profissionais incríveis e maravilhosos que eu já tive o prazer de conhecer. A Isa, eu passo com você, né? A Maia, eu vejo os posts, vejo os pacientes lá falando direto, sempre. Então, assim, que a gente possa propagar isso, né, E eu amiga? acho que eu queria deixar um recado também, que a gente precisa se prevenir, né? Então, não buscar uma profissional como elas quando algo já Esperando a doença, Sim. né? Isso é muito comum, né? Que a gente tarde, né? O caminho é muito mais curto quando a gente busca na prevenção, né? Não Exato. quando o problema já está instalado. Exatamente, eu vejo também tanto o seu trabalho como da nutricionista exatamente fundamental, porque a gente come para sobreviver, para viver, né? A gente precisa comer para se manter em pé. E tinha tanta coisa ainda que eu queria perguntar, por exemplo, sobre exercício físico, que a gente não falou sobre. Se eu só fizer uma dieta, eu consigo chegar no meu objetivo, ou tenho que fazer um exercício físico junto. Enfim, muitas coisas legais, mas... Eu acho que vai dar um segundo episódio. Eu acho também. Ai, porque eu amei esse bate-papo, gente. O nosso tempo tá acabando. Vocês querem deixar algum recado, gente? Querem falar alguma coisa?
Eu queria agradecer, muito obrigada pelo convite. Foi muito importante falar aqui um pouquinho sobre quebrar esses paradigmas de dieta, trazer um pouco o assunto sobre transtorno alimentar aqui, né? Que é um assunto que é muito abafado, as pessoas não sabem sobre isso, não têm o conhecimento. E trazer isso em rede social é muito importante, né? Falar um pouquinho sobre corpo, sobre mente, sobre comida. É muito gratificante. Muito obrigada. Obrigada a você por ter aceito o nosso convite. E eu também queria agradecer imensamente, porque para mim é um privilégio poder falar sobre uma terapia que ainda não é tão conhecida, infelizmente. Eu falo que se todo mundo fizesse pelo menos uma sessão de microfisioterapia na vida, o mundo seria muito melhor. Mas eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui, conversando sobre um assunto que dá pano para manga, Total. né? Total. Até porque na micro aqui a gente focou na nutrição, mas com a micro você descobre milhões de coisas, né? Sim. Você faz um monte de coisa. Aham. E não é que eu descubro, né? Sim. É o que está ali, né? Não é uma adivinhação nem nada, que fique claro. Isso. Adivinhação. Por exemplo, uma vez eu fui lá, ela passou a mão, mandou eu cuidar do meu estômago. Eu fui atrás, realmente, estava com um probleminha ali, iniciando. Então, tipo, tava doendo? Não. Então. Mas se eu não tivesse ido nela, talvez isso poderia virar uma Que é a outra história coisa. da prevenção, né? Da prevenção, Então eu falei, exatamente. João, aqui tem um bloqueio que está fragilizando seu estômago. Foi. E eu fui Então, realmente, e agora tomando remédio, cuidando, tal, tudo. São Mas é algo sinais, muito novinho. né? Se eu não cuidasse, o médico falou que poderia virar até um câncer. Olha só. E eu acho que são sinais que a gente não consegue perceber, mas que uma profissional consegue perceber, né? Todos esses sinais que a Sim. gente traz. Então, vamos nos atentar a isso. E se a gente tiver a possibilidade, a gente busquem esse auxílio dessas profissionais. Lembrando vocês que o @, delas, contatos, vai estar toda na descrição desse vídeo. Então, se tiver alguma dúvida, algo que a gente não falou aqui pelo tempo, por favor, comenta aí que elas vão estar de olho. Isso. A gente manda para elas. E marquem também uma consulta que vai ser babadeira. viu? Gente, e qualidade de vida é muito importante, né? Às vezes a gente nem sabe o quanto a gente está precisando ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Só quando a gente, Exatamente. né? Igual quando a gente tem, eu que sou míope, por exemplo, né? Você tá sem óculos, não tá enxergando direito. Quando você coloca o óculos, você fala, caramba, por que eu não fiz isso Era antes? só por o óculos? Era só por o óculos. Né? Então, vamos buscar esse autoconhecimento. Né? Sim, Isso mesmo. com certeza. E é isso. Esse foi mais um episódio. Espero vocês até domingo que vem. Não esqueçam de se inscrever, ativar sininho, contar para todo mundo e mandar para um amigo teu, um parente, tal, que tá precisando ouvir esse nosso bate-papo aqui hoje, viu? E siga nossos apoiadores também, nossos patrocinadores. Todos estão aqui na descrição. E mandem um salve pro Bigode. Beijo, gente. Beijo. A MAC Bela Cosméticos é a loja mais completa que eu conheço. Tem tudo para sua make, para o seu cabelo, perfumes nacionais importados para homens, para mulheres. É muita variedade e tá rolando uma promoção imperdível em produtos para manicure na MAC Bela. Sério, tá tudo muito barato. Esse corredor tá imperdível. Se você ainda não conhece a MAC Bela, vale a pena.